Nelson está liberando a gravação, então nós vamos começar mais um Mesa para Quatro. Senhoras e A senhores... gente fez, deixa eu fazer um parênteses, a gente fez Fala. contratamos consultores de marketing, os mais Aham. gabaritados, fizemos um rebranding do Ah, é? programa, e agora é Mesa para Quatro, como você falou. Nova temporada, Felipe, você está inaugurando a nova temporada do programa, tá? Super bem-vindo aí, teu Caramba, aqui. prazer. Muito legal. Você Pé consultou os quente aí. búzios também? Também, Tem astrologia, todo mundo, tudo, também, né? também. Varia. Numerólogos. Feng Shui, tudo. E agora é Mesa para Quatro. Muito feliz. Bem. Muito Sejam feliz bem-vindos, pelo então, nome. para o Mesa para Quatro, não é para também. Pra Para quatro. Pra quatro. Segundo o número. Fizemos número, isso. Contamos os números. Então todos. tamo junto. Felipe Massa, seja bem-vindo mais uma vez. Uma alegria para todos nós, amantes do automobilismo, amantes do esporte, brasileiros, te receber. Acho que qualquer programa do mundo ficaria feliz em te receber. Você é um cara reconhecido no mundo, imagino eu, tô certo? Tá certo, né? Até porque, primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, logicamente para um bate-papo de automobilismo, que é a minha praia também, mas de tantas outras coisas, né? Como o mercado, investimento em geral, né? Que é sempre bom estar aprendendo e seguindo, né? Acho que isso é muito importante também. E eu graças a Deus, né? Tenho que agradecer toda a carreira que eu tive, né? De realizar um sonho de chegar na Fórmula 1, acho que isso era o primeiro sonho, né? E fora isso, ter participado e corrido 16 temporadas na categoria mais importante do automobilismo, que é a Fórmula 1. Tive a sorte de ter corrido 8 temporadas pela Ferrari, né? Que acho que, além de um sonho como marca, como carros, eu acho que é tipo como se fosse uma religião, né? A gente... olhar um pouquinho como que é a Ferrari e os torcedores, é exatamente como se fosse uma religião. E para mim foi uma honra, né, ter participado e corrido tanto tempo assim na Fórmula 1, tanto na Sauber, que foi a equipe que eu comecei, como a Ferrari, a Williams. E posso dizer que sim, né, é um piloto que tem a possibilidade de correr tanto tempo, né, em equipes importantes, é logicamente conhecido em grande parte do mundo, né? Então, mas a gente sempre tem que lembrar, né, de onde a gente veio, como a gente chegou lá e tudo aquilo que a gente fez para chegar lá, e sempre a humildade, o pé no chão é o mais importante. Pô, nem todo mundo sabe da tua história, acho que é bacana você contar, a gente começar, entre aspas, do começo. A minha pergunta para você seria, você se tornou o Felipe Massa, que o garoto Felipe Massa imaginava e queria ser? E qual era o Felipe Massa que esse garoto queria ser? Como é que tudo começou? Bom, eu acho que eu me tornei muito mais, né? Até porque, como eu disse, quando eu comecei no kart, né, o meu sonho era ser um piloto profissional, um piloto de uma categoria profissional, né? E naquela época, o meu pai corria, né? Meu pai tinha esse amor, né, pela velocidade. Ele corria nada profissional, mas por prazer, né? O amor que ele tinha pela velocidade. Ele corria campeonatos de turismo, né? Na época, marcas em pilotos e Fórmula Fiat. Ele corria em vários campeonatos aqui. E eu sempre quis seguir aquilo que meu pai fazia. Depois que ele me mostrou o kart pela primeira vez, eu tinha certeza, isso é o que eu quero, isso é o que eu quero fazer para o resto da minha vida. Eu quero correr, eu quero viver disso, e quem sabe, né, o sonho é chegar numa categoria onde eu possa ter a chance de viver disso, né, de fazer aquilo que eu amava, mas ser recompensado por isso, né? Então acho que isso era o sonho que eu tinha. Agora, Fórmula 1, Fórmula Indy, que eram as categorias mais importantes na época, isso era tipo um sonho muito distante, né? Então eu posso dizer que eu consegui, sim, mais daquilo que eu imaginava quando eu era uma criança, né? Então, sem dúvida, eu acho que, lógico que a gente vai escalando, né, e subindo o degrau, a gente sempre quer mais. Eu acho que isso é do jeito que a gente é, né? Então, se você consegue conquistar alguma coisa, você quer conquistar mais, né? Você quer passar e fazer mais daquilo que você já conquistou naquele momento. Então, acho que isso é o sonho, né? A vontade, a determinação, a garra e tudo isso ao mesmo tempo. Eu já fiquei feliz de saber que o pai dele gostava disso, porque já tira um grande peso, né? Porque o grande personagem desse início não é só o filho, mas é o pai do filho. Porque você, pai, seu filho fala pra você, quero correr de Fórmula 1, o que você diria? Filho, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, volta, pensa direito, acha outra coisa mais simples e mais barato também, né? Porque... E é exatamente, né? É um esporte caro, né?
O Não, é um esporte caro esporte... e é um esporte que para você chegar na primeira prateleira são 20 que chegam por ano, né? 20 e poucos. Então, sim. Não é que nem futebol. São 20 que estão na Fórmula 1, né? Então, tipo, se você olhar, vários desses 20 estão lá há mais de 10 anos e podem continuar mais 5 e 10, dependendo, né? Uhum. Então, a oportunidade, né? A chance é muito pequena, né? Mas é que você diz a lenda... desculpa. Não, quando é que você descobriu ali no kart que você era bom? Porque em algum momento alguém deve ter falado pra você, pô, não é fácil chegar lá onde você quer. Você tem que ser muito, muito, muito bom, né? Eu acho que no kart é a escola, né? Logicamente, acho que as corridas, os resultados, né? Mostram o potencial que você tem. Mas o potencial que você tem, mesmo vencendo, mesmo disputando campeonatos e tal, esse potencial a cada momento tudo pode mudar, né? Então, o kart, logicamente, a escola é importantíssimo para você aprender, para você mostrar o seu potencial, mas depois tudo vem a partir quando você passa para o carro, né? Porque tem muitos pilotos que ganharam tudo no kart, passaram para o carro e não conseguiram o resultado, né? No automobilismo, né? No kartismo, quando mudou a página, sofreu. E como tiveram pilotos que sofreram um pouco no kart e realmente tiveram resultado, sucesso no carro. Então, cada momento, cada situação é um momento onde você sempre está tendo que mostrar, né? Na sua carreira. Agora, não foi fácil, imagino. Existe a lenda, não sei, Caio estava falando sobre isso, né? Do seu pai ter investido, aberto, até para a gente já botar essa questão da grana também na jogada. Ele também teve que perceber, quer dizer, todos nós achamos nossos filhos o máximo, né? Achou que ele achava você o máximo e ele tinha razão, mas vai saber, quando é que ele percebeu que valia a pena investir mais do que o normal em você, vamos dizer assim, no sentido prático, e quais foram os esforços feitos para que você tivesse o investimento necessário? Bom, isso é uma parte muito importante da minha carreira, né? Até porque no começo, né, nos primeiros, sei lá, 5, 6 anos que eu corria de kart, eu tinha uma vida boa, não era uma família rica, né? Era uma família classe média boa, né? Não rica, né? Chegou numa situação onde eu estava, sei lá, no final da minha carreira no kart, começando a ter que arrumar mais dinheiro, né, para passar para o carro, automobilismo em geral, onde meu pai teve um problema financeiro muito grande, né? E ele tinha uma fábrica de plástico, né, que a gente morava em Botucatu, né? E essa fábrica começou a ter um problema sério financeiro. Então, no momento mais importante, onde eu estava no final da minha carreira no kart, onde eu tinha que passar para o automobilismo, meu pai não podia mais me ajudar, né? Então, a minha vida era, tipo, preciso ir atrás de patrocínio, vamos atrás de patrocínio, amigos e empresas, e eu passava praticamente todos os dias da minha vida pensando como que eu vou arrumar o dinheiro, como que eu vou arrumar o patrocínio, né? Então, e depois disso, meu pai não pôde mais me ajudar. Então, tipo assim, no final da minha carreira no kart, e até começando a correr de carro, eu só continuei porque eu arrumei o patrocínio. Logicamente, dinheiro que dava naquele momento, né? E, por exemplo, aí eu corri aqui no Brasil, eu consegui uma equipe que era uma equipe que nunca tinha vencido, né, o campeonato, e tinha um patrocínio que era o Hospital São Luís, né, o que era do Alceu Vazone na época. Ele me ajudou muito. E graças a isso, né, eu consegui correr nessa equipe, fui campeão brasileiro de Fórmula Chevrolet, né, e depois eu tinha que passar para a Europa. Quando eu tinha que ir para a Europa, né, porque o Brasil tinha conseguido mais ou menos fazer aquilo que eu, primeiro ano, segundo ano de experiência no automobilismo, né? Então aí chegou o momento de ir para a Europa, até porque para você conseguir alguma coisa, você tem que ir para a Europa, é lá que você vai conseguir mostrar, né, e ter a chance, né, grande aí de na Europa muda a moeda, né? Na Fórmula 1 e virar profissional, né? Agora, quando eu fui para a Europa, eu não tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro para fazer, eu consegui, né, o dinheiro para fazer 6 corridas do campeonato italiano de Fórmula Renault, e eram 10 corridas, né? Então, tipo assim, eu tava naquela situação que, tipo, ou vai, ou dá certo, ou minha carreira deveria encerrar se não desse certo, né? Então, eu cheguei na Europa e comecei a fazer o campeonato italiano, comecei a fazer vencendo, né? A primeira corrida eu venci, aí tinha a segunda corrida era o italiano e o europeu junto, onde eu não estaria fazendo o europeu, mas a equipe falou assim, não, vou dar uma corrida do europeu, que era no mesmo lugar. E aí eu venci o italiano e o europeu.
daquele momento foi um momento mais importante para mim, porque eu disputei os 2 campeonatos, tanto o italiano como o europeu, sem dinheiro, a ajuda da equipe, a ajuda daqui, a ajuda dali, e eu fui campeão italiano e europeu, algo que nunca tinha acontecido. Então, ali foi o ponto mais importante na minha carreira, onde eu consegui mostrar quem eu era, e aí muitas equipes, inclusive equipes da Fórmula 1, tiveram interesse por mim, e dali que começou, tipo, o momento onde eu comecei a mostrar o meu nome e empresas e equipes importantes começaram a ter a vontade de falar, conversar comigo para me ter como um piloto jovem da equipe. Olha só, daí todo mundo, aqueles caras que tinham batido a porta, desligado, não atendido o telefone, não retornado pro Massa, aí todo mundo ligou, né, Felipe? Começou a ligar, não foi? Muda tudo, né, cara? É assim, né, cara? Você sempre tem que provar, né? Eu acho que no esporte em geral, no automobilismo, mas eu acho que você sempre tem que estar se provando, né, e mostrando para você ter a oportunidade, para você ter a chance, né? E na minha carreira foi exatamente isso, onde para eu chegar lá, eu tive que dar pirueta, né, para conseguir, né, oportunidades. E graças, né, a Deus, ao meu trabalho, quando eu tive essa oportunidade de mostrar, eu consegui mostrar, né, consegui ter o retorno para dar passar mais salto, um andar para cima, né? Fala, Caio. Eu tenho uma pergunta aqui pro Felipe, mas antes, primeiro eu queria, agradecer a tua participação, Felipe. Eu sou um admirador seu. É incrível, assim, ter um cara com, assim, o teu destaque que você teve na tua profissão. Eu, assim, eu tenho o dom aqui no meu lado esportivo de ser ruim em todos os esportes que eu tento fazer, né? Conscientemente. Eu sou um tenista muito ruim, eu sou um golfista péssimo, sou um jogador de futebol perna de pau. Eu gosto de jogar, tento, né? Mas fazer o quê? Eu sou muito ruim. E as pessoas às vezes perdem a perspectiva, né? Pra você chegar assim, pô, né, que o Felipe tá falando, pô, chegou na Europa no primeiro ano, já ganhou o italiano, já ganhou o europeu. Depois ficou na Fórmula 1, 15 anos. Cara, isso é um absurdo, né? No contexto de quantas pessoas no mundo pensam em ser pilotos, aí você chegar, né, no posto mais alto ali na primeira liga do teu esporte, achei incrível, Felipe. Então, super parabéns. Eu tenho uma pergunta agora do lado meio da grana do esporte da Fórmula 1, porque eu sempre ouvi uma história que era o seguinte: você tinha alguns pilotos na Fórmula 1 que ganhavam muito dinheiro e alguns pilotos lá que pagavam, que não ganhavam dinheiro, pelo contrário, né? Eles pagavam para competir, né, no esporte. É isso mesmo? Faz sentido essa história? Faz sentido, né? Logicamente, se você olhar hoje em dia, né, na Fórmula 1, sei lá, 80%, talvez até mais, dos pilotos que estão lá são pilotos merecedores, né? Pilotos onde mostraram o seu talento, pilotos onde estão lá pelo talento, né? Estão lá pelo que ele mostrou e a oportunidade que eles tiveram das equipes que pegaram pagando, né? Como acreditando no talento desses pilotos. Mas a Fórmula 1, como é um esporte muito caro, é um esporte onde, por exemplo, para uma equipe ter um sucesso, eles têm que gastar mais de 100 milhões de euros por ano, né? E a gente tem 3 pilotos que correm, por exemplo, hoje, na Fórmula 1, como na história em geral, sempre teve um ou outro, né, que conseguiram entrar lá pelo dinheiro e não pelo talento, que só conseguiram uma vaga porque o pai ou é um bilionário ou tem algum patrocinador muito forte em algum país, como, por exemplo, um piloto, sei lá, tem um piloto lá que é russo, né, e o piloto está correndo, que chama Mazepin. Ele está correndo pelo dinheiro, ele não está correndo pelo talento dele, né? Como hoje em dia existem 3 pilotos como esse, né, que é um russo que corre na Haas, e ele está lá porque o pai é realmente um grande bilionário. Tem um outro piloto que é o Lance Stroll, ele foi até meu companheiro de equipe na Williams na minha última temporada, onde ele corre na equipe do pai dele. O pai dele comprou uma equipe, né? Do papai. Investiu Ajuda. muito dinheiro. Hoje a equipe do pai dele é a Aston Martin, né? Que o pai dele comprou a Aston Martin. Sei. Pra você ter uma ideia também. Porra, né? Papai. Olha aí, Teco. Né? Eu não vou te dar uma Porsche, filho, eu vou te dar a Porsche. Exatamente. E tem um outro piloto também, que chama Nicolas Latifi. Ele também é tem um pai super bilionário, talvez uma das famílias mais ricas do Canadá. E ele também corre na Fórmula 1. Então, desses 20 pilotos, 3 não estão lá pelo talento, porque uma equipe acreditou e pegou, como todos os outros, né? Todos os outros que estão lá estão pelo talento, tiveram uma carreira parecida com a minha, né?
onde cresceram e tiveram a chance de uma equipe realmente acreditar e pegar eles. Legal, e tem mais uma outra pergunta aproveitando aí. Nos contratos dos pilotos de Fórmula 1, tem uma estrutura de fixo mais um variável em performance, dependendo de quantos pontos eu Sim. faço no campeonato? É assim que funciona? Sim, logicamente, o contrato vai de acordo com o piloto, né? Cada piloto tem o seu contrato específico com a equipe. Por exemplo, o contrato do Hamilton, logicamente, é diferente do contrato do Bottas, que é o companheiro dele, né? Então, cada piloto tem o seu contrato direto com a equipe e você tem lá, além do seu salário, você tem um espaço que você negocia com a equipe de patrocínio para você vender até patrocinadores pessoais também, como você tem uma performance de resultado, né? Na época que eu corria, tinha muita performance de pontuação, né? Quantos pontos você faz, tinha um valor por ponto, né? E também tinha a performance de resultado que você chega no campeonato, resultado que a equipe chega no campeonato, vitória, títulos. Então, vai de acordo com piloto a piloto, né? Logicamente, se você olhar o contrato de um Hamilton, ou de um Verstappen, ou de um Leclerc, ou de um Alonso, por exemplo, né? Vai, logicamente, diferente, talvez, do que o outro, porque os caras mostraram e a equipe querem, né? Então, isso vai igual no futebol. Então, com certeza, o contrato do Neymar é diferente do contrato do Di Maria, por exemplo, que joga no mesmo time, entendeu? Claro. Você negociava os teus contratos? Como isso funcionou na sua vida ali? Eu sempre participei, né, de tudo. Eu tinha um empresário, né, que foi que chama Nicolas Todd. Ele foi meu empresário desde 2003, né, até o meu último ano na Fórmula 1, não, até o ano passado, quando eu corria na Fórmula E, ele era meu empresário. Na verdade, não é mais meu empresário, porque eu encerrei a minha carreira na Europa, vim correr no Brasil e não tenho mais essa necessidade, não tinha nem mais um contrato com ele. Mas eu sempre tive um empresário que era a pessoa que negociava junto comigo. Por exemplo, né, na hora de negociar, na hora de fazer um contrato, logicamente era com ele, mas todas as decisões eram feitas com a minha participação e eu que decidia tudo. Ô Felipe, perguntas de leigos aqui, né? No futebol, a gente tem certeza absoluta que tem muito cara bom que fica pelo meio do caminho, porque, enfim, tem cabeça pequena, se perde na noite, ou, enfim, se machuca às vezes. Na Fórmula 1, a gente sempre tem um pouco de dúvida se fica a gente pelo caminho por falta de grana também, porque às vezes você vai participar de um campeonato, se você pegar um carro ruim, mesmo que você seja bom, você vai ficar lá atrás, e aí talvez você não tenha, as pessoas não vejam, não sei se as pessoas percebam seu talento numa categoria inferior à Fórmula 1, né? O quanto para você é óbvio que os melhores chegam e o quanto para você é óbvio que os melhores ganham e ficam, porque do lado de cá, às vezes a gente tem um pouco de dúvidas, você já deve ter ouvido isso milhões de vezes, né? Ah, se desse outro carro, o Hamilton ganhava, se desse esse carro pro fulano, esse cara ficava atrás ou na frente. Como que é isso ali? Bom, lógico, né? Até uma pergunta boa, né? Porque no final tem muitos pilotos que não conseguiram chegar, não pelo seu talento, às vezes mostravam talento, mas faltou dinheiro, faltou patrocínio, faltou alguma coisa, não aconteceu, e infelizmente o piloto não conseguiu continuar, né? Isso, lógico, sempre numa categoria de base, até um piloto que teve a chance de correr na Fórmula 1 e as coisas não encaixaram, a equipe não queria mais ele e ele perdeu o lugar dele, né? Então isso, logicamente, acontece, né? A Fórmula 1, né, o automobilismo no geral é uma competição, é um esporte onde você não depende apenas de você depende de um carro competitivo. Se você, exatamente a sua pergunta, se você pôr o Hamilton numa equipe ruim, pode ser que ele mostre e acabe com o companheiro de equipe dele, mas ele não vai vencer, porque a diferença, né, de um carro vencedor para um carro pior é muito grande. Então, o talento que ele tem, que talvez é um pouquinho, né, um detalhe a mais do que um outro piloto bom, não é suficiente para ele estar vencendo, né? Então, isso é claro, né? Como, por exemplo, e não é de hoje, né? Se a gente voltar para trás, na época que o Senna estava na McLaren, se o Senna tivesse numa equipe pequena na época, na Minardi, por exemplo, ele também não ia vencer. Isso o automobilismo é assim, você tem que estar
no lugar certo, na hora certa, logicamente, e mostrar o seu resultado, né? Então, lógico, o Hamilton vai andar melhor com o companheiro de equipe, vai talvez andar melhor do que um outro cara que tem um carro melhor que ele, mas não muito melhor, um pouquinho melhor, que aí a diferença, né, do braço dele vai fazer essa diferença, mas não para vencer a corrida e nem o campeonato. Você tem uma outra, diz a lenda, eu adoro começar as coisas assim, né? Porque daí de alguma maneira eu não assumo o ônus se não for verdade, né? A culpa não é minha. Diz a lenda que você teve um autógrafo do Senna recusado, é verdade? É verdade. Infelizmente, eu tinha, sei lá, acho que uns 7 anos de idade, né? E eu tava na Ilhabela, né? A gente tava no Yacht Club de Ilhabela, né? Jantando com os meus pais e um casal de amigos. E a gente era eu e mais 2 crianças. Devia ter uns 7 anos de idade, mais ou menos. E aí chegou um barco, né? Meio longe ali encostando ali, e o garçom falou: o Ayrton Senna chegando. Como assim o Ayrton Senna chegando? Não acredito. O Senna tá chegando? Tá. Já era viciado, né? No Senna, ele não estava nem na McLaren, ele ainda estava na Lotus, mas já era um nome assim, tipo, pra gente, tipo, cara, o Senna chegou, não acredito. Aí eu peguei um papel, uma caneta, junto com essas outras 2 crianças, e fomos lá na frente do barco esperar ele descer, e ficamos lá esperando. E aí ele desceu do barco junto com uma mulher. Eu não lembro se eu tive falta de sorte naquele momento, às vezes ele não queria mostrar a mulher que estava descendo. Eu não sei, eu sei que ele desceu do barco e não deu autógrafo para nenhuma das 3 crianças, né? E eu era uma delas. E para mim, putz, foi um choque, né? Porque, putz, eu perdi o autógrafo do Senna, ele não me deu autógrafo, ele saiu andando rápido junto com a mulher e não deu autógrafo. Para mim foi um momento onde eu sofri bastante. Mas, fora isso, né? Foi um aprendizado de vida também, né? Porque eu consegui chegar na Fórmula 1, consegui correr pela Ferrari, consegui ter muitas crianças querendo o meu autógrafo, né? E isso serviu um exemplo, né? Um aprendizado onde qualquer situação, independente do número de pessoas, se uma criança me pediu autógrafo, eu nunca consegui não pensar nisso, né? Então, eu acho que tive falta de sorte naquele momento. O Senna, a gente sabe a pessoa que ele era, o piloto que ele era, né? O tanto de coisa boa que ele fazia para as pessoas, mas acho que eu tive um pouco de falta de sorte. Mas isso te fez melhor, né? Se você passar por isso, evitou que você fizesse. Isso é um ganho, né? Sim. Aliás, seguindo só nessa linha, né? Reza a lenda também que você... A lenda tá vindo daí. Não, reza a lenda que você é o único piloto... A lenda é o Google, na verdade. Não é o Google, não. É um amigo meu que é o cara que mais manja de Fórmula 1 nesse mundo. Ele falou pra mim que você é o único piloto da história da Ferrari que ganhou uma festa de despedida com troféus, com homenagens, que você talvez tenha sido o piloto mais querido da história da Ferrari. E ele colocou pra mim com quem você correu junto, eu que não entendo nada, acho que você correu com os 4 caras mais chatos da história da Fórmula 1, olhando daqui, né? Então eu queria saber como é que é, se esses caras eram chatos pra valer, se aconteceu essa festa... E se a Ferrari, no limite, tanto faz para ela quem ganha, porque ganha um piloto, ganha a Ferrari, ou se é normal que a equipe escolha um cara X por qualquer razão? Bom, primeiro eu tive uma festa assim, né? Eu não sei se eu fui o único piloto que teve a festa, para falar a verdade, mas a Ferrari fez uma festa maravilhosa para mim, que era um campeonato que eles têm de carro de Ferrari de rua não, né? Tipo de turismo que eles têm, e eles usaram esse evento, né, para fazer uma despedida para mim, onde tinha, sei lá, 40 mil pessoas na arquibancada em Mugello, né, e foi uma festa maravilhosa. Pô, eles me deram um troféu gigante com toda a minha história, as vitórias, né, dos países, que foi sem dúvida um carinho, né, muito grande que eu tive da Ferrari, como eu também tive, né, quando eu resolvi parar de correr na corrida do Brasil, onde eu fui andando, tava o autódromo inteiro, né, me aplaudindo, ali, e todas as equipes saíram do lado de fora, né, eu tava no momento onde era no safety car, então ninguém tava trabalhando naquele momento, e as equipes saíram do lado de fora que eu tava passando para me aplaudir. Então, eu tive um encerramento muito bacana, né, na Fórmula 1, tanto da Ferrari como encerramento em geral também. E sobre os pilotos, tiveram pilotos chatos, sim, mas, como por exemplo, muita gente fala, o Schumacher era um.
o Schumacher acho que um mestre para mim, né? Eu tive a oportunidade, a chance de correr meu primeiro ano na Ferrari como companheiro de equipe dele. Eu aprendi tanto com ele. Foi, sem dúvida, maravilhoso acho que a oportunidade que eu tive, né? E realmente ele era um cara frio, um cara duro, um cara difícil, só que comigo tinha uma relação muito importante, né, em volta. Eu acho que isso foi sensacional para mim e independente se ele era realmente um cara frio, ele era um cara alemão, mas ele era um cara que tinha um carinho muito grande, um coração muito grande também comigo, né? Então, tenho, sem dúvida, o que agradecer a oportunidade que eu tive, né? E aí depois eu tive o Kimi Raikkonen, que era um cara muito estranho, talvez um cara mais estranho que eu já conheci, né? Pô, O cara chegava lá, do mundo, não né? cumprimentava ninguém, tinha sempre aquela cara de, tipo, alguma coisa errada tá acontecendo com ele. Só que o trabalho, né, dentro da equipe era muito tranquilo, a gente trabalhou muito bem juntos, né, na Ferrari, né, e tanto que o último título que a Ferrari teve, né, foi eu e o Kimi, né, 2007, né, e 2008, que a equipe venceu os 2 campeonatos de construtores, né, 2007 ele venceu, 2008 acho que eu fui o piloto que mais perto chegou de um título, né, aqui no Brasil, mas a gente trabalhava muito bem junto. Depois, com o Alonso, era uma situação um pouco mais complicada. Não fora do carro, a gente tinha uma relação boa, mas ele era um chato cara... pra caraca, O né? Felipe não pode falar, mas a gente Ele, fala. ele era um cara que cara chato. que, tipo, eu acho que talvez ele conseguia usar toda a força que ele tinha para trazer as coisas só para ele e dividir a equipe no meio. E realmente não foi assim um momento muito fácil, né, de trabalhar com o Alonso. Eu vou aproveitar então, já emendar. Nesse momento que você está contando, você naturalmente já estava independente financeiramente, né? Falando. Sim. Mas em algum momento antes disso, essa passagem aconteceu. Esse momento, digo, de você que tinha vindo de Botucatu, a história construída, se sentir, tô independente. Financeiramente, eu fui para outro lugar. Sim. Eu tenho que cuidar do que eu ganhei. Como é que foi essa história? Como é que você se compatibilizou, entre aspas, com a independência financeira, né? Quando você percebeu isso e como você passou a cuidar da sua grana? Na verdade, é muito legal, né, essa pergunta, porque você sai de uma situação onde você nunca teve, né, uma situação próxima ou parecida, e aí você começa a ver que, tipo, caramba, tá entrando dinheiro aqui, né? Tipo, você tem que ter o pé no chão, você tem que ter uma cabeça muito forte, né? Porque você se perder, né? Igual você estava falando antes, quantos jogadores de futebol, quantos caras que vai para balada e se perde e tal. Você se perder é muito fácil, porque você sai de uma situação onde você está acostumado, né? E de repente você entra numa outra situação que você fala assim, putz, e agora, né? E jovem, né, Felipe? Jovem, muito garoto jovem, ganhando né? muito dinheiro. Muito né? jovem ganhando dinheiro e vendo que, tipo, começa a aparecer amigo novo pra caramba, começa a aparecer gente em volta, interesseiros e coisas, né? Onde, tipo, te leva um pouco, né? A querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? No final, né? Mas eu acho que o jeito de você pensar, o jeito de você ter a sua família, o jeito de você ter sempre, eu acho que o mais importante, que até acho que um aprendizado que eu tive, né, mas para tantos outros atletas, né, é você sempre cuidar daquilo que você tem, porque se você não cuidar daquilo que você tem, você pode entrar num problema financeiro, você pode ver o seu dinheiro sumir muito rapidamente, né? E eu sempre tomei conta, eu sempre tentei entender, logicamente eu não entendo nada de financiamento e, em geral, investir o dinheiro em geral, só que eu sempre fui atrás de tentar aprender, sempre fui atrás de entender, tipo, quem que pode me ajudar? Um banco onde eu estou pondo meu dinheiro, o que esse banco está fazendo com o meu dinheiro? Porque, às vezes, cada um tem o seu interesse, né? Em banco, em geral, se você não tiver um controle, tanto de família, tanto pé no chão, mas um controle daquilo que acontece, para onde vai os seus gastos. Se você não tiver um controle, é muito fácil gastar dinheiro, né? Então, eu acho que isso, graças a Deus, eu sempre tive um controle, sempre entendi quanto eu ganho, quanto eu gasto, quanto eu ganho, quanto eu gasto, o que eu faço, como eu gasto, onde eu ponho meu dinheiro, onde eu vou fazer o meu dinheiro render. Eu acho que no final eu consegui, pelo menos até hoje,
acho que foi um trabalho bem feito. O Felipe, tem uma pergunta, você falou desses jogadores, essas histórias que a gente ouve, né? O jogador de futebol que ganha muito dinheiro, depois perde, essa carreira curta. Tem história na Fórmula 1, assim, de piloto que o cara ganhou muita grana e hoje você encontra o cara tá duro? Tem, Deve ter. tem No história. tênis tem, né? Tem história. O Becker tá Sim. quebrado. O Becker? O Boris Becker quebrado. Vários tenistas que ganham muito dinheiro quebraram também. E a gente sempre pensa como isso é possível, né? E piloto tem Piloto também? tem então? também. Por exemplo, um caso, né? Eu não posso dizer quebrado, mas posso dizer pilotos que perderam muito dinheiro no automobilismo. Muito dinheiro, porque acho que quem tomava conta do dinheiro dele talvez usava junto ou não teve controle, mas um piloto que teve uma situação difícil, né, na carreira foi o Villeneuve. O Jacques Villeneuve foi campeão do mundo de Fórmula 1 e ele tinha um empresário que tomava conta das coisas dele. Não sei exatamente como que foi, eu sei que chegou a ter iate, avião, 2, 3 aviões, e no final o dinheiro se vai embora, né? E ele acabou tendo um problema grande nesse lado, e hoje em dia ele trabalha ainda na Fórmula 1, ele é comentarista, logicamente deve ter um bom salário, mas grande parte daquilo que ele ganhou, ele acabou... Perdeu. Eu não sei se perdeu tudo, eu não posso dizer, mas ele teve um problema muito grande. Esse cara também tinha cara de ser doidinha. Ô, Caio, a gente pensa no Felipe, um cara correndo a 300 km por hora, fazendo curva atrás de curva, deve ser arrojado, né? Você, como investidor, você era arrojado, ou você é mais conservador? E uma outra pergunta, quando você começa a ganhar muito dinheiro, jogadores de futebol, a gente percebe muito isso com jogador. Sempre aparece algum amigo com um negócio bom pro cara investir, né? O cara chega, Felipe, olha só, pô, agora o negócio é hambúrguer vegano, vou montar uma fábrica em Botucatu, você não quer ser meu sócio? Queria saber se apareceu isso pra você, se você se meteu em alguma confusão no mundo real. Todo dia, né? Aparecido pela risada do Felipe, aparece todo dia. Não, já apareceu, logicamente, né, convites, né? Mas eu nunca entrei num desses. Até no momento onde eu estava correndo de Fórmula 1, né? Onde a minha situação, o meu trabalho era aquilo. Então eu acho que você tem que fazer, né? Você tem que trabalhar e se dedicar naquilo que você faz, né? E então tiveram muitas oportunidades, muitas coisas que apareceram. Como eu entrei já, né? A gente não, a vida espetacular, né? De novela, até os grandes investidores, os grandes nomes, né? Tiveram problemas, né? Em algum tipo de investimento que fez, né? Eu acho que ninguém ganha sempre no final, né? Mas, por exemplo, eu investi numa categoria para ajudar. Eu criei uma categoria no Brasil que chamava Fórmula Futuro. Eu comprei 20 carros, né, trouxe da Europa para cá, para ajudar os pilotos a ter uma categoria de base, porque o automobilismo não tinha mais categoria de base. Então, pensando, né, em ajudar os pilotos lá para ter a chance de, quem sabe, um novo brasileiro na Fórmula 1, eu investi dinheiro. Posso até dizer, eu investi 1 milhão de euros para comprar os 20 carros, para construir a categoria. E a categoria durou 2 anos, né? Depois de 2 anos a gente teve que encerrar porque não tinha muitos pilotos para correr. Era, se bobear, uma das categorias mais baratas que existia. O trabalho foi muito bem feito, mas não funcionou. Eu não quer dizer que eu perdi 1 milhão de euros, né? Mas com patrocinadores, ajudas que a gente conseguiu, eu consegui recuperar metade disso que eu investi, né? Mas pelo menos a outra metade eu perdi. Então, tiveram situações onde eu fiz, né, investir para tentar ajudar ou fazer algo diferente e isso não funcionou. Mas, como tiveram outras oportunidades onde eu montei um restaurante no Brasil, né, já faz um ano, que é o Beef Bar, e foi um sucesso tremendo, né, o restaurante está indo muito bem. Depois, quando vocês puderem, vão lá conhecer, que Onde é? um sucesso incrível. É no Jardins. Chama Beef Bar. É um restaurante que eu trouxe de Mônaco. É uma rede que hoje acho que devem existir uns 10, 11 restaurantes no mundo. Tem em Paris. E veio de Mônaco. E era do lado da minha casa. Eu estava sempre lá, né? E eu adorava e resolvi trazer para cá. E está sendo um sucesso tremendo, né? Como eu também sou sócio da Oakberry, de açaí.
E tá sendo... Pô, já dei muito dinheiro pra você, Meus cara. filhos adoram isso. Minha filha é uma consumidora disso, cara. Mas tiveram Tem muito situações também. onde as Bacana. coisas não funcionaram, né? Isso acaba... Você tem alguma que você tenha sido que você possa dar um exemplo? Porque esse exemplo que você deu da categoria, eu vejo como uma grande vitória, até porque você não pode medir só pelo dinheiro os teus investimentos se deram certo ou não, né? Ainda mais nesse caso. Mas você tem algum que você considere uma derrota, um fracasso que tenha te trazido aprendizado? Acho que aprendi. Não, até porque, como eu disse, eu não investi, não fiz muitas coisas. Né? Teve uma ideia, né, que eu fiz, uma empresa de suco prensado a frio, né, que chamava Danatu, e infelizmente ia até direitinho, né? Só que aí com a pandemia acabou entrando numa situação muito difícil, a gente teve que fechar. E ali foi, logicamente, algo onde eu acreditava e acabou não dando certo também. Mas nada grande, né? Foi um investimento onde vinha crescendo a empresa e acabou não funcionando. Mas tiveram situações onde as coisas não funcionaram. Mas nada tão grande assim e pequenas coisas, até porque eu não, como eu disse antes, eu não quis entrar em muitas oportunidades como essa, né? Claro. A tua estrutura, você tem uma estrutura ao seu redor, tem um escritório que cuida desses investimentos da sua vida? Tem uma estrutura formada para isso tudo? Na verdade, esses investimentos, né, tem, lógico, do restaurante, não só um escritório, como um sócio também que toma conta, né? Até porque não é o meu trabalho lá, né? Eu sou um investidor da situação, né? Então eu tenho assim um escritório onde eu tenho pessoas até da família, como meu irmão e meu pai me ajudando também, e também pessoas profissionais. Qual foi a primeira coisa, né? A pergunta é essa que você sempre pergunta, só a gente esquece. Qual foi a primeira coisa que você comprou, que você deu, que você investiu quando você ganhou a primeira grana de verdade ali, correndo? Você lembra? A primeira coisa, Você tinha um objeto? Bom, a primeira coisa eu não lembro, para falar a verdade, mas eu sempre tive um sonho, né? Até porque eu corri de Fórmula 1 3 anos e entrei na Ferrari, né? E o meu sonho era ter uma Ferrari, lógico, né? Então esse foi um investimento que eu fiz no meu primeiro ano, onde eu comprei uma Ferrari 599, que era o carro na época, que foi sem dúvida uma situação, um momento muito especial para mim. E você andou com ela onde? Era em São Paulo ou não? Você comprou? Não, era em Mônaco. Porque andar na Marginal com a Ferrari ia ser um desperdício. Ô Felipe, voltando um pouco lá para a história da Fórmula 1, você passou aqui de raspão na história daquela temporada 2008, né, que você foi campeão ali por 10, 15 segundos. Foi uma confusão danada para quem estava na TV, porque você era campeão e depois não deu para acompanhar que o Hamilton tinha passado. Mas nessa temporada, tem a história daquele GP em algum lugar esquisito de noite, que tem a história do Nelsinho Piquet ali, né? Que acaba mudando todo o campeonato. Aquilo te chateia, eu acho que aquilo é tão pouco falado dessa temporada, as pessoas falam tanto desses 10 segundos, e acho que aquele é um evento mais significativo, até porque é totalmente antiesportivo ali, né? E eu acho engraçado que na época não se deu uma solução que talvez fosse anular aquela corrida, e aí você seria campeão, ou que se dividisse o título. Eu não sei o que deveria ter sido feito, mas como que foi para você aquela história? Foi uma história muito triste. Na verdade, foi uma corrida onde eu estava largando na pole position, né, que era em Singapura. Uma corrida, sei lá, devia fazer acho que 5 corridas para acabar o campeonato, mais ou menos, quando estava tendo essa corrida. E eu larguei na pole, estava vencendo a corrida, e em um certo momento, né, o Alonso parou no box. O Alonso estava em último, né, ele corria na Renault. Ele parou no box, encheu o tanque numa situação bem estranha, ninguém iria parar na volta, sei lá, 13, numa corrida de rua para encher o tanque, para ir até o final, era uma situação muito estranha. Bom, ele encheu o tanque, na volta seguinte, o Nelsinho Piquet, que era o companheiro de equipe dele, bateu no muro, e aí entrou o safety car. Quando entrou o safety car, naquela época, quando entrava o safety car, todos os carros tinham que ficar, você não podia parar no box direto, né, e direto para o box, né, inventaram uma regra naquela época que todos os carros tinham que andar atrás do safety car até com o box fechado, até o box abrir, aí todo mundo parava no box, quem tinha que já parar para encher o tanque e trocar o pneu. E aí,
Aconteceu que todo mundo veio atrás do safety car, o safety car farol verde, todo mundo entra no box, logicamente todos os carros entram ao mesmo tempo no box para abastecer e para trocar o pneu. A chance de um erro era logicamente muito maior, e o cara da minha equipe, que a gente tinha até um farolzinho, né, que dava o verde para você sair, né? Então o cara da minha equipe apertou o botão na hora errada e ele deu o verde, o cara ainda estava abastecendo o meu carro e eu saí com a mangueira pendurada no carro. E um erro, logicamente, da equipe. E aí, pô, acabou com a minha equipe, eu tive que parar no final do grid, pô, cheguei lá atrás, não pontuei na corrida, por esse problema, lógico, né? Aí chegou no ano seguinte, né, aonde o Nelsinho foi mandado embora da equipe no meio da temporada, e ele resolveu falar que naquela corrida de Singapura a equipe mandou ele bater por querer, para Pro Alonso. inventar essa regra, essa sacanagem para o Alonso ganhar a corrida. E o Alonso ganhou a corrida, ele foi de último para primeiro, com todo o problema que teve com o safety car, ele foi de último para primeiro e ganhou a corrida. Então, quer dizer, e aí a gente descobriu que a Renault, naquela época, eles tinham um patrocínio de um banco, né, holandês, aquele banco laranjinha, até esqueci o nome agora. Bom, ING. Sim, exatamente. Eles tinham patrocínio desse banco e no contrato da equipe tinha que, para o banco ter uma renovação direta para o ano seguinte, tinha que ter pelo menos uma vitória no campeonato. E eles estavam num ano difícil, a Renault não tinha vencido nenhuma corrida. Então eles inventaram essa sacanagem para ter uma vitória, né? E logicamente, com essa invenção, eles acabaram com o resultado de uma corrida, né? Porque mudou totalmente. Isso foi tipo assim, igual o cara apagou o juiz, ou o cara teve uma situação muito grave, né, para mudar o resultado. E o resultado foi mudado. E aí, no ano seguinte, ele abriu a boca e veio a tona aí uma briga, e desclassificaram o Briatore, que era o chefe de equipe, desclassificaram o diretor técnico, que era um dos caras que tinham feito a estratégia, o Nelsinho. Só se falava disso, e aí, pô, eu entrou numa situação onde eu, junto com a Ferrari, eu falei, a gente tem que pôr um advogado para analisar o caso e tal. Só que tinha uma regra que a própria Ferrari, os advogados da Ferrari, disseram que não tinha que fazer, porque as regras não... um ano depois não era possível voltar para trás e investigar o caso, né? Então, esse foi o acontecido, né? Logicamente, a gente descobriu um ano depois, mas foi uma pena, porque com esse resultado e com o que aconteceu nessa corrida, numa sacanagem, eu perdi o título no final por 1 ponto, né? Então isso, sem dúvida... Não, e você ia pontuar naquela corrida com certeza absoluta. Você estava liderando. Você estava em primeiro, que você não chega em primeiro, se chegasse em terceiro, quarto, era outro campeonato ali, né? Eu acho muito estranho que não tenham tido um fair play depois, porque o anti-fair play é tão grande que exigiria um fair play atípico para falar, velho, o cara ia pontuar naquela corrida. Se ele ia pontuar, ele tem que ser no mínimo co-campeão. Divide o título, né? É como no caso do Armstrong. Descobriram tantos anos depois que ele tinha... todos os títulos dele, né? Que tantos títulos que ele venceu, ele estava dopado, né? Então, no final, ele perdeu todos os títulos dele na bicicleta. Mas no automobilismo, as coisas não aconteceram dessa maneira. Então, essa é uma tristeza. Até porque, cara, quando você está numa corrida e o motor quebra, isso faz parte, né? E mesmo você está vencendo a corrida, isso faz parte do automobilismo, isso faz parte, né? Daquilo que acontece numa corrida. Agora, uma sacanagem como essa, não. Então, isso, sem dúvida, foi uma tristeza muito grande. Entre o que é justo e injusto, você pensa nessas coisas? Você, por exemplo, uma dúvida que eu sempre tenho em relação, principalmente a você e ao Rubinho, se a sombra do Senna impediu que vocês tivessem um reconhecimento justo. Você pensa sobre essas coisas? O brasileiro, né? Se a gente olhar aquilo que acontece com a seleção brasileira, por exemplo, né? Um resultado ruim, todo mundo critica, aí todo mundo aí... tipo, em alguns esportes, né? Como, por exemplo, no futebol ou no automobilismo, por todos os títulos que a gente teve, né? Vindo do Senna, do Piquet, do Emerson Fittipaldi, né? Então, tipo, a obrigação é vencer, né? Então, o segundo lugar não é importante, né? E no final, isso acontece muito no Brasil, né? Se você olhar,
o jeito que você chegava, né? O carinho que a gente tinha em alguns outros países era impressionante. Você, tipo, não era daquele país, né? Sim. Então, no final, o brasileiro eu sempre tive um carinho muito grande dos torcedores, sempre tive uma admiração muito grande, né? E sempre respeitei, enxerguei isso e nunca tive nenhum problema. Mas às vezes a gente vê alguns problemas assim, como acontece, né? Essas sacanagens em cima do Rubinho, em algumas coisas que acontecem, que realmente acho que não É injusto. passa um pouco dos limites às vezes, né? Que nem eu jogava bola com o Teco quando era pequeno na rua e cada um tinha que escolher 3 jogadores, sabe assim? O Teco é São Paulino, eu sou corintiano. Aí tinha que escolher várias coisas, quem joga pra rampa pra cima, quem joga pra baixo. Né? Futebol de rua, era outra época. Se a Fórmula 1 fosse um time, fôssemos correr o meu time contra o seu, cada um de nós podemos escolher 3 pilotos, tá? Pode ser? Topa essa? Tá bom, pode. Então eu começo. Caramba. Eu escolho, sei lá, Niki Lauda. Você escolhe quem? Pro seu time. Ayrton Senna. Eu escolho Schumacher. Eu escolho Hamilton. Hamilton. Viu? É. Eu escolho Piquet, só pra te complicar agora. Eu escolho Fangio. Quer continuar, Teco? Você Vamos meter ele três. Você pegou os melhores. Não, mas é bom porque também é bom pra gente ter uma noção ali de quem que os corredores respeitam, consideram, né? Porque acho que aquela história vem pra gente que não... Mas, logicamente, o meu segundo nome era o Schumacher. O Schumacher que eu pegou. peguei, né? Mas tudo bem. Os 3 maiores, então, os 3 maiores pra vocês de toda a Fórmula 1 pra jogar no seu time seriam Senna, Schumacher e Hamilton? É isso? Seria isso a escolha ou não? Pra mim, sim. Tá. Pra mim, sim. Logicamente, aí cada época é a sua época, né? Tipo, é muito difícil você falar, não, mas, pô, igual no futebol, pô, se você olhar o que o Messi faz, né? O que o Cristiano Ronaldo faz, como naquela época era exatamente o que o Pelé fazia, o que o Maradona fazia. Agora, você comparar um com o outro é muito difícil no final. Então, né? Acho que cada época tem a sua época, né? E tem os seus talentos e é muito difícil falar, não, o Fangio era melhor do que o Senna, ou o Senna é bem melhor do que o Hamilton. É muito difícil. Mas você não concorda? Fazer essa você não comparação. concorda com quem fala que Piquet era melhor que o Senna, por exemplo? Eu acho que tecnicamente, sim. Tecnicamente, o Piquet tinha ele conhecia tanto o lado técnico do carro. Agora, como velocidade, não. Velocidade, o Senna era talento que ele tinha como piloto, né? Como velocidade, ele era melhor que o Piquet. Mas, tecnicamente, o Piquet, sim, sem dúvida, tinha um conhecimento do carro que acho que poucos pilotos tiveram na história, se bobear. Você foi visitar o Schumacher no hospital, né? Foi uma das poucas pessoas. Sim. Se você puder contar alguma coisa, até estreou, a gente comentava isso antes do documentário maravilhoso essa semana, acho que no Netflix aqui no Brasil, sobre a vida dele. Você falou um pouco do seu contato, mas se você foi ao hospital e foi uma das poucas pessoas que esteve lá, a amizade continuou, né? A amizade ficou. Sim. Não, a amizade continua, lógico. O Schumacher era tipo o respeito que eu tenho por ele, né? E a amizade que a gente tinha, né? No final tem. Era super importante. Agora, eu nunca fui muito próximo da família, da esposa dele, por exemplo. Então, eu tenho um respeito muito grande, né, para a decisão que eles têm. Eu acho que a família, no final, tem a decisão, a gente quer falar como ele está ou a gente não quer falar como ele está, é decisão totalmente deles, né? Eu acho que a gente tem que respeitar. Claro. Mas eu fui visitar ele no hospital, logicamente, quando eu fui visitar ele no hospital, ele estava dormindo, né? Ele não tinha... Ele ainda estava em coma, né? Então, no final, foi quando o momento que eu fui visitar ele foi esse. Mas a gente sempre tem que respeitar a decisão da família, né? Que é o mais importante. Bom, falando em hospital, eu só estou emendando, hein, gente? Vocês podem me interromper, porque eu só ia passar... Eu acho que é uma pergunta que sempre faz o Felipe, eu já vi você responder de diversas vezes diferentes essa mesma pergunta, acho que vai conforme o tempo foi passando na sua vida, que é sobre o seu momento de hospital, o seu momento de coma, e que teve uma mudança aí de chave para você, não é? Que eu acho bacana você falar sobre isso. Teve uma mudança, lógico, muita gente fala, né? Até hoje, o Felipe antes do acidente era o Felipe depois do acidente era outro.
Logicamente, depois do acidente, eu não venci mais nenhuma corrida. Poderia, né? Teve até a corrida da Alemanha, que era minha, passei perto, né, de vitórias, infelizmente não aconteceu, uma por ordem de equipe, ou outras por não ter acontecido. Não tinha também o carro tão competitivo naquele momento, né, depois do acidente, como eu tinha antes do acidente, né? A gente teve 3 temporadas, que foi 2006, 2007, 2008, onde o carro era muito bom. Eu venci várias corridas durante essas temporadas, né? E depois eu não tinha mais um carro tão competitivo como eu tive antes também. Então Não é por causa do a chance de acidente. vitória era mais difícil de qualquer maneira, né? Mas muita gente fala que o que eu era antes eu não era depois. Eu nunca senti isso. Na verdade, a hora que você entra no carro, você fecha a viseira, você tenta o seu melhor e tenta dar o seu melhor. Agora, sentir mudança, sentir diferença do que eu era antes, do que eu era depois, isso eu nunca senti, né? A única coisa que mudou para mim depois do acidente foi que eu respeito muito mais a vida. Porque eu acho que quando você não tem um acidente, né, você sempre acha que nada vai acontecer com você. Mesmo que outra pessoa tenha um acidente muito grave, você sempre acha que com você não vai acontecer nada. E quando acontece alguma coisa muito séria, você tem muito mais, você pega, né, no meu caso, né, eu ganhei muito mais, eu tive muito mais respeito à vida, não a nossa vida, mas a vida das pessoas, e eu entendi que talvez uma estalada de dedos, tudo muda, né, tudo pode acontecer com qualquer um de nós, né. Então acho que isso foi o que mudou para mim depois do acidente, eu dar muito mais valor à vida, né. Então, se isso é uma mudança, pode ser, mas isso foi o que mudou para mim. Felipe, 2 perguntinhas polêmicazinhas. A gente não tem um brasileiro na Fórmula 1 por falta de talento ou por falta de dinheiro. E você foi vítima, aliás, várias pessoas são vítimas disso até hoje, dessa história desse jogo de equipe, né? Que para nós que estamos aqui fora é um completo absurdo, né? Porque se o cara é melhor... esportivo. Mas se o carro é melhor, se o cara tá melhor, ele que passe, né? Acho que você abre... Já que é sobre isso uma corrida. Eu entendo você abrir uma exceção ali na última corrida do ano, talvez quando tá valendo um título e tal. Mas na corrida 2, 6, 7, se o carro é melhor, você que passe, porque afinal é disso que estamos falando. Para vocês lá dentro, é absurdo também? Ou não, faz parte do jogo, porque a equipe em primeiro lugar? Eu acho que você falou tudo, né? É uma situação onde, na segunda corrida do ano, a equipe mandasse deixar você passar, onde você não tem nenhum problema no carro, onde não tem nada errado, né, para isso acontecer, né, para você deixar o seu companheiro de equipe passar, é uma situação muito dura, né, para o piloto, né. Logicamente, a decisão é da equipe, e em cima de qualquer situação. Eu nunca assinei um contrato, por exemplo, com a Ferrari, que no contrato estava escrito que eu era segundo piloto, nunca, né? Isso não tinha no meu contrato, mas tinha uma cláusula que, por exemplo, você tinha que aceitar, né, a decisão da equipe, né, na situação. Então, no final, você trabalhava para uma empresa, né, que você tem que aceitar a decisão da equipe, né? Agora, eu concordo plenamente, a segunda corrida do ano, o campeonato está 100% aberto, né? E agora, na última corrida do ano, como aconteceu comigo, eu deixei o Kimi passar na corrida do Brasil em 2007 para ele ser campeão, e ele foi campeão, né? Isso, cara, é totalmente correto, né? Mesmo se a equipe não tivesse pedido, né? O cara está disputando o título, você vai tirar né, essa oportunidade que ele tem, que a equipe tem, tanto dinheiro envolvido na equipe, patrocínio em geral. Então, no final, a decisão da equipe e o respeito para a equipe é importantíssimo. Mas aconteceram situações, como no meu caso, como no caso do Rubinho também, onde aquela ordem de equipe naquela corrida não era correto, né? E a falta de brasileiro? A falta de brasileiro, sim. Eu acho que, tipo, o brasileiro, o automobilismo brasileiro sofreu muito, né? Por exemplo, um exemplo, na época que eu corria, de Fórmula Chevrolet, de Fórmula Renault, de Fórmula 3000, fora do Brasil, né, que eu saí do Brasil, em cada categoria tinha um brasileiro vencendo, em cada categoria tinha um brasileiro disputando. O brasileiro era muito forte, né? Tinha muitos brasileiros correndo. E a situação financeira era difícil, o brasileiro não tinha dinheiro, tinha que arrumar, alguns estavam lá sem dinheiro, com patrocinador, e do jeito que estava, como era o meu caso, né? Então,
não é o dinheiro. Eu acho que sim, eu acho que era um momento onde o automobilismo, os pilotos brasileiros tinham muito mais, tinha muito mais e tinha muito mais capacidade naquele momento. Hoje em dia é difícil você ver um brasileiro vencendo em outra categoria de base, né? Uhum. Existe, mas muito menos do que era antigamente. Então eu acho que talvez financeiro, talvez não ter uma categoria no Brasil para preparar os brasileiros de uma maneira melhor. Agora, um pouco de falta de talento, pode ser, até porque se o cara tiver o talento, mesmo sem a condição financeira, ele tiver a chance de correr, ele vai mostrar. Né? Uhum. Se o cara for diferenciado, ele vai mostrar. Né? Então, eu acho que talvez pode ser esses dois pontos ao mesmo tempo. Né? Tudo bem, quer fazer a pergunta inevitável, Caio? Se o Felipe investe em cripto? A sua área preferida no Felipe, momento? você curte criptomoedas? É uma brincadeira recorrente no programa aqui, tá? Cara, Mas você acompanha o mercado ou não? eu vou te falar que eu acompanho, lógico. Eu acompanho, já investi e já perdi dinheiro na criptomoeda. Então, no final, não sou um fã, logicamente, investi pouco, mas perdi dinheiro na criptomoeda. Eu lembro que foi o primeiro momento onde começou a subir. Aí parou de subir, começou a cair. Chegou numa situação e eu falei assim, agora eu vou comprar. Agora eu vou comprar, porque já caiu bastante, eu vou comprar. Aí eu comprei, não parou dali para frente, não parou mais de cair. E eu fui, logicamente, vendendo. Apressado. Me pegou apressado, né? Me pegou de surpresa, eu resolvi vender. Sei lá, perdi daquilo que eu tinha investido, eu perdi metade, né? E aí voltou a subir e resolvi vender. Não deveria ter vendido, porque hoje eu estaria ganhando bastante. Mas no final, eu tenho um pouco de medo. Você deve ter uns investimentos gozados ali, né? Porque você morava ou mora em Mônaco, enfim, no meio da Europa, com acesso a tudo e todos. Deve ter uns títulos da dívida de Singapura, uma ação russa, uma tech de Hong Kong, não? Você tem uns investimentos em exóticos. Lógico, mas na verdade, como eu disse, esse não é a minha experiência, né? Eu sigo e acompanho os meus investimentos e tenho uma visão daquilo que acontece muito no lado tranquilo, né? Não sou um cara muito agressivo nesse sentido, né? Até porque hoje em dia, né, eu vivo daquilo que eu ganhei, né? E acho que isso é o meu patrimônio, né? Claro. Então eu tenho uma empresa, um family office que trabalha nos meus investimentos e eu acompanho tudo aquilo que vem acontecendo, mas eu sou muito mais pé no chão, né? Muito mais conservador do que agressivo. Lógico, por exemplo, no caso da pandemia, não tinha como, né, não seguir um caminho um pouco mais agressivo, né? Quando a gente olhou tudo caindo, tudo lá embaixo, né? E logicamente foi positivo, né? Ter investido e arriscado um pouquinho mais, porque a curva de volta era sem dúvida importante, que tinha grande chance de acontecer e aconteceu no final. Você investe em ações na Bolsa Europeia, Americana e Brasileira? Sim, tem um family office que trabalha tanto nos meus investimentos fora do Brasil, como nos meus investimentos no Brasil também. Maravilha. Felipe, eu tenho uma outra curiosidade só rápida, que eu sempre pergunto, em geral para jogador de futebol, porque são os atletas, é pouca oportunidade que a gente tem de falar como um cara como você. Numa profissão tão específica e com uma trajetória assim que conheceu todos os lados da trajetória com o dinheiro, né? Você contou da falta de dinheiro até, por exemplo, o momento de family office. Você tem filhos, não tem? Tenho um filho. Como que você ensina pro teu filho o valor do dinheiro se ele já começou de outro lugar? Isso é uma coisa que te preocupa, não? Lógico, né? Até porque tipo, eu gostaria de ter sido meu filho, né? Tipo, eu também gostaria de ser seu filho, viu? Nesse sentido, tipo, é super importante, né? A gente fazer, né? Seu filho entender o dinheiro, entender, né? Como o significado que tem, né? Entender, né? O caminho que ele tem que ter, a educação que ele tem que ter. Então, isso é sem dúvida muito, muito importante, né? Eu tenho a sorte, né? Porque o Filipinho é um moleque super do bem, um menino super educado no ponto de vista, graças à mãe,
que educou, sem dúvida, muito bem, né? Porque a Rafaela, que é minha esposa, né? Logicamente, ela fez uma parte muito importante nesse caso aí, porque eu sempre, muitas viagens, né? Então, ela sempre teve um foco, logicamente, eu junto, né? Mas a mãe é sempre importante nessa situação. Mas é super importante você tentar mostrar, né? E tentar fazer ele entender o valor das coisas, né? Porque, às vezes, é uma situação que tem muito presente, tem muitas coisas que acontecem, tem muitas oportunidades, né? Tem muito mais daquilo que talvez uma outra criança, né? Numa situação tem. Então, é importante a gente mostrar, é importante a gente ensinar, é isso que a gente faz a cada momento. Mas ele é um moleque super do bem, ele é educado, ele é tranquilo e ele tem um coração muito grande, né? Mas eu acho que a educação é importantíssima. Enfim, você joga um PlayStation, uma corrida de Fórmula 1 com ele, não? Jogo. É? Jogo PlayStation, jogo. Aqui é uma diversão. Ele é apaixonado por futebol. Ele é maluco por futebol. E ele é São Paulino, como você? Ele é São Paulino, como eu, né? E ele joga no São Paulo, né? A gente mudou para o Brasil agora. Ele não é goleiro, não, né? Não é. Até porque não vai ter nem tamanho para ser goleiro. Você né? não quer tentar investir nele como goleiro para ver se vai? Porque nós estamos precisando de um aqui. Não é. Tem uma vaga lá no profissional, já aberta. O goleiro é o novo lateral direito. A gente não tinha lateral direito. Mas continua, a gente te interrompeu. Você veio pro Brasil para ele jogar mesmo no São Paulo? A gente mudou pro Brasil. Não. A gente mudou pro Brasil porque foi a decisão nossa, né? Da família agora. A gente mudou faz um mês e meio. Eu tô correndo na Stock Car aqui. Sim. No campeonato de Stock Car, né? Pela equipe Lubrax Podium. E tô me divertindo. É uma categoria nova. Muito que aprender, mas estou me divertindo bastante na Stock Car. Então, a gente resolveu mudar para o Brasil e eu pus ele na escolinha do São Paulo. Então, ele joga lá no clube, né? Por enquanto, no Morumbi. E ele joga, além disso, ele joga futebol, acho que praticamente todos os dias da semana. Então, ele é apaixonado por futebol. Eu acho que o esporte é muito importante. Lógico, ele poderia ser um piloto, sim, mas quem tem que ter a vontade, né, igual eu tinha, né, de incentivar o pai, eu quero correr e tal, é ele, né? Eu acho que tem que vir em primeiro lugar dele. Eu não sou muito aquele, você tem que ser piloto e vai ser piloto, né? Na verdade a decisão tem que ser dele e ele tem um jeito muito bom também se ele quiser ser piloto, mas falta um pouquinho de fome, né? Nesse sentido, tipo, eu quero correr. Então tô investindo no futebol. Muito bem, muito bom. Você sente saudades da Fórmula 1, de alguma coisa? Eu acho que saudades do ambiente, né? Saudade de encontrar as pessoas, né? Que eu trabalhei, isso sim. O que eu sinto saudade é da competição, né? A competição é onde eu sinto saudades. Isso eu consigo ter em outra categoria, consigo ter na Stock Car. A competição, isso me dá... eu sinto falta, né? Então, eu continuo correndo porque é aquilo que me dá mais... alegria, né? Tá competindo, tipo, guiando, correndo. Eu acho que a competição é onde eu sinto mais falta, mas acho que da Fórmula 1, acho que deu. O meu tempo passou, eu corri, fiquei 16 anos na Fórmula 1. Eu acho que eu saí no momento certo, de cabeça erguida, e acho que a vontade de voltar eu não tenho. Tem sim da competição, que é o que eu faço correndo em outra categoria. Compra e vende, renda fixa. Tá não muito assim nesse momento, tá meio devagar. Bitcoin, de novo. Não, Bitcoin sou um pouco medroso pro Bitcoin, pra falar a verdade. Mas, logicamente, você pode fazer muito dinheiro, mas pode perder muito dinheiro, né? Então, no final, eu sou um pouco medroso. Você compraria o Hamilton ou Verstappen? Nesse momento, o Verstappen, porque é mais jovem e acho que tem muito mais que vencer, né? O Hamilton já venceu praticamente tudo, né? Então, acho que nesse momento o Verstappen vale mais. Tem alguma, Caio? Pensando aqui, Mônaco ou São Paulo? Ainda é compra e vende pra escolher, acho que né? Pode ser, já tomou. Agora já. Você começou com essa. O técnico já mudou. Mudamos o nome do programa, mudou o quadro, estamos mudando tudo. Vambora. Fala, Felipe. Putz, agora é difícil, né? Tem padaria em Mônaco? Mônaco é um lugar sensacional.
uma segurança incrível, né? Imagina. Vou sentir falta de algumas situações, só que, cara, eu sempre senti falta do Brasil, cara. Eu tô feliz da vida com a mudança pro Brasil, não só eu Legal. como eu, a Rafa, minha esposa, o Filipinho, né, que chegou, estudou sempre, né, em Mônaco, que chegou aqui, tá na escola aqui, tá adorando e sim, sabe, integrou muito rápido também. Então eu tô feliz pela minha decisão. Agora é difícil. Eu vou ficar com São Paulo porque o amor é pelo lugar que é o país, né? Que é o Brasil. Esse é o amor que eu sempre tive. Eu morava em Mônaco por uma opção, pensando no meu trabalho, não porque era realmente o país que eu quero morar de qualquer maneira, né? Mas você ficou com um apezinho lá? Tem um. Não. Não? Nada? Eu não tinha apartamento lá, não. Ah, é. Você é um cara que Era compra ou que alugado. aluga? Eu ia perguntar isso, você é um cara que compra ou aluga? Em geral, na vida. Em Mônaco, eu aluguei, até porque acho que é o metro quadrado mais caro que existe, né, no planeta, se bobear. Então, em Mônaco, eu não tive essa força aí, resolvi alugar, mas tudo bem. Mas eu fiz bastante investimento no mercado imobiliário, em outros lugares também. Uma Ferrari, a gente compra ou vende hoje? Acho que, putz, grila, acho que tanto compra ou vende, né? Dependendo da situação. Depende de Eu onde você vai vendi a usar. minha. Pronto. Não, o Fornés tem uma Pra bolha cá. no mercado de automóveis de luxo, bolha, não sei, mas é uma loucura. Vai É uma comprar uma loucura, é Porsche aqui em São impressionante. Hoje Paulo, em é uma dia, fila de hoje, 18 meses. ah, As pessoas Não querem. não tem carro, não tem carro. Tem um negócio também hoje, do abastecimento, mas a procura explodiu, né, Felipe? hoje em dia, um carro especial, né, como, por exemplo, uma Ferrari ou um Porsche, série limitada especial, é muito parecido com o que é a arte, né? Um quadro especial, né, importante. É impressionante o quanto isso é um investimento que sempre cresce, né? Então, no final, esse é um investimento que, se você souber o que você está comprando, segura que você vai ganhar dinheiro lá na frente. Aí. Com Mas você certeza. não tem esse tipo de fetiche, assim, do objeto, assim, a carros, máquina fotográfica, sei lá, tem Carros. carros. É? Na verdade, eu tinha duas Ferraris, né? Eu vendi. Exatamente, eu vendi porque em Mônaco, né? Eu vendi porque eu estava me mudando, né? Eu vim para o Brasil. Acho que você manter dois carros, acho que na Europa, sem estar vendo o seu carro, sem estar vendo o seu brinquedo, sem estar Aham. curtindo, né? Aí eu resolvi vender. Logicamente, foi um ótimo investimento que eu fiz, né? E recebi um belo resultado, valor vendendo, né? Até porque eram Ganhou dois dinheiro, carros muito valorizou? especiais. Valorizou, né? Valorizou muito. É. Eu tinha uma F40, que era um carro antigo de 1989, né? Que era um sonho que eu tinha quando eu era moleque. A F40 era o carro, cara, puta, um dia eu quero ter esse carro. E que depois, quando eu tive a oportunidade, eu comprei. E eu tinha uma LaFerrari, que a LaFerrari, quando era um carro de 2014, que era um carro que eu tive a chance, né, de entrar na lista, porque não é só, exatamente o que você estava falando, você entrar na lista para conseguir comprar o carro, cara, é uma briga, é uma situação onde você tem cara brigando para conseguir entrar na lista. Eu consegui entrar na lista, eu comprei esse carro, mas aí eu vendi os dois. Logicamente, fiz um bom investimento, tive um bom retorno, mas eu vendi porque eu tenho esse amor de estar, tipo, é meu carro, eu tenho que curtir, tenho que estar com ele. E nesse momento, mudando para o Brasil, eu não ia conseguir. Algum guarda já teve a honra e a felicidade de parar você no trânsito ou na estrada para te multar? Que deve ter sido um dos maiores momentos da história do guarda na história, né? Já aconteceram algumas situações, sim, lógico. Que delícia. Mas Eu acho que antigamente, né, a gente tinha, né, acho que as leis não eram tão severas como é hoje. Hoje, eu acho que acabou isso. Hoje eu sigo, hoje não, né, já faz um tempo, né, é grande, mas eu acho que a gente tem que, acho que isso é até um exemplo. Acho que a gente tem que seguir as leis, né, porque você não está guiando sozinho, tem que respeitar. Mas já aconteceu muitas vezes, sim. E o cara te reconheceu e tudo bem? Multou mesmo assim? Já aconteceu até na Itália, na época que eu estava na Ferrari, o guarda me parar, e onde o próprio guarda não acreditava. Eu falei assim, não acredito e tal. Pô, cara, pediu até para tirar foto comigo. Me desculpa, Já mas eu vou aconteceu, te assim. multar. Pediu pra tirar foto e bancou a multa.
Pô, Felipe, muitíssimo Tiveram obrigado. casos onde o cara não me deu a multa também, lógico. Né? Tem algum negócio que você ainda queira fazer na vida? Algum negócio que você tem, assim como, imagina o restaurante tenha sido um desejo particular seu que vinha de algum tempo, você achou a oportunidade, fez, tá indo super legal e tudo mais, como você contou. Tem algum outro negócio que você sonharia em ter, que por acaso não apareceu a oportunidade, ou você está projetando para os próximos anos? Nesse momento, não, lógico. Eu acho que eu sonharia, né, em ver sem dúvida, mas não é de mim, né, mas eu sonharia em ver, lógico, um país melhor, né, uma situação melhor para as pessoas, né, isso sem dúvida. Agora, de trabalho, assim, não, pode ser que aconteça, pode ser que a gente entre numa coisa nova aí, mas nesse momento tá tudo tranquilo. Felipe, muitíssimo obrigado. Você contou pro Senna que ele não te deu autógrafo ou você não teve essa oportunidade? Nunca tive essa oportunidade, infelizmente. Teria sido legal. Bom, a gente agradece, cara. Foi um prazer, passou super rápido. E só temos a agradecer, acho que não só nós, mas todo mundo que teve a oportunidade de te ouvir aqui no podcast. Obrigado, boa sorte em tudo, que a gente se encontre. Eu que agradeço, parabéns aí pelo programa. Foi um grande prazer estar aqui com vocês e até para discutir situações diferentes também, né? Então, Isso, parabéns e valeu. Grande fim de semana, grande semana para todos. Abração. É isso aí, fale comigo. Obrigado, vai, Filipão, Corinthians. Valeu. Vai lá, Felipe. Vai São Paulo. Vai São Paulo. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Valeu.